E eu notei isso plenamente, a diferença da visão do veranista para a visão do caiçara que mora, tradicional. Eu não estou nesse momento em São Sebastião. Talvez estivesse lá, não estaria conseguindo falar aqui com vocês, porque lá a situação está bem complicada mesmo. O pessoal está sem luz em muitos lugares, está sem água, está uma operação de guerra acontecendo lá, literalmente, né, na porta do meu bairro, que é Toque Toque Grande, que foi um dos bairros mais afetados lá. A gente pode considerar ali que, passando o centro de São Sebastião, lá a região da Topolândia, e descendo, indo no sentido Maresias, assim, todo mundo foi muito afetado. E, assim, quem mora em costa certamente sofreu. No caso de Toque Toque Grande, não chega a ser uma encosta, mas é um bairro que bem na pista onde você vai descer para o bairro, porque a gente está ali no quilômetro, lá na rodovia 55, ali tem uma cachoeira, ali no quilômetro 142, e nessa cachoeira ela simplesmente não comportou o volume de água, e ela, naturalmente, ela tem um rio que ela cerca o bairro. E a água que era para escorrer para um lado pelo outro, ela simplesmente avançou a pista, destruiu a pista, entrou pelo bairro. Então, são as cenas que vocês exatamente... essa região não é necessariamente Toque Toque ali, mas essa é a pista, né, da SP55 ali. E ela invadiu o bairro inteiro, assim como aconteceu em outros lugares. O caso específico de Toque Toque Grande foi muito em razão da cachoeira. E, como vocês viram, assim, a gente está com pessoas sem casas, muitas pessoas foram afetadas, graças a Deus, no bairro de Toque Toque Grande, diferente ali da Barra do Saí. A gente não teve mortos ali no bairro, mas, assim, absolutamente afetado. Acho que o litoral norte, esses eventos extremos que estão acontecendo, não acredito que seja a única vez que isso vai acontecer. Então, agora a gente tem que começar a se preparar para esse tipo de evento, e eu fico muito feliz, pelo menos, de nesse momento estar vendo uma integração aí do governo nacional com o governo estadual e com a prefeitura municipal. A gente espera ver algum fruto disso aí, pelo menos, né? Mas vamos aí para o nosso papo. É importante dizer que o André Zanardo é jornalista, né? Trabalha num portal vinculado ao jornalismo jurídico, né? Que é o Exatamente. Né? Alegria grande aí. Eu que acompanhei o nascimento do Justificando anos atrás, realmente um caso de grande sucesso aí. Parabéns. André, a gente mostrou mais cedo uma questão, acho que são dois temas paralelos, mas não exatamente iguais. Um é o tipo de ocupação, né? O presidente Lula falou bastante disso, né? Que é a ocupação das encostas. Agora, a ocupação das encostas, me parece, eu que frequentei um pouco, não muito, o litoral norte, ela é uma ocupação não por escolha, é por falta de escolha, porque a região que não é encosta está ocupada pela classe média alta e pelos ricos. Sobrou os pobres, que servem a esses ricos, que servem os condomínios, como jardineiros, faxineiras, cozinheiras, e subir para o morro, né? E aí é esse desastre. Acho que me parece que esse é um drama, inclusive, né? Porque o presidente Lula está falando, tem que reconstruir, mas não na encosta. Onde vai reconstruir? Essa é uma grande pergunta. Eu acho que isso é um cenário que a gente vê. Ele não é determinado nem somente pela região. A gente vai ver isso pelo Brasil inteiro. É uma questão para mim, nitidamente, de um problema do capital. Então, espero que a gente consiga olhar para isso com outros olhos. Eu vi o presidente Lula falando que, olha, o prefeito vai ter que simplesmente escolher, entender a área que essas pessoas devem se mover, que a gente vai fazer um esforço para que isso aconteça.
Eu realmente espero ver isso acontecer, porque até hoje não vi acontecer. Acho uma situação muito complicada, como você disse, porque é uma situação que ela não só diz respeito à moradia e existir lugar, mas é uma relação de servidão. É uma relação que você vai ter pessoas trabalhando naquela área porque elas vão servir algumas pessoas. O problema do litoral norte ali é que você tem uma pista no meio, que ali é a SP-55 ali, e para o lado da praia você vai ter pessoas com poder aquisitivo mais alto, uma relação de gentrificação acontecendo ali, que você tinha vilas caiçaras, você tinha uma população tradicional morando nesses lugares, porque elas viviam da pesca, elas viviam da natureza, viviam simplesmente de uma vida simples que valia a pena para essas pessoas. Só que quando o pessoal de São Paulo começa a comprar imóveis, elas escolhem imediatamente o local mais perto da praia. Então, o que isso acontece? Começa a expulsar o pessoal da praia. Vai dizer expulsar? Elas compram esses espaços. Então, a gente vê muitas vezes até dentro da comunidade caiçara uma defesa desse sistema, inclusive, assim, de pessoas que falam assim: ah, sim, eu vendi, eu venderia, e só que o estilo de vida dessas pessoas vão mudar. Imagina que elas tiveram uma ocupação, moraram nessas casas durante algum tempo, só que o terreno valoriza e a pessoa chega lá, alguém aqui que quer ter um lugar, né, para morar ou para viver ali de final de semana no litoral, elas pagam lá seu R$1 milhão e essas pessoas escolhem sair dali, entendeu? Então, eu acho assim, que esse é um problema que vai ser de muito tempo, não vai ser um problema de agora. Essas pessoas, elas são empurradas para as encostas, serão cada vez mais empurradas para as encostas. Não é um problema só de haver espaço, porque também existem muitas áreas de preservação ambiental também. Então, para onde que você vai colocar essas pessoas? Se essas áreas de encosta já eram de preservação ambiental, elas foram utilizadas lá. E agora, para onde moverão essas outras pessoas? Para outras áreas de preservação ambiental? Ou a gente vai começar a rediscutir essa área, como a gente tem que pensar? Então, tem pessoas que estão servindo e tem pessoas que têm uma capacidade aquisitiva muito grande. Sim, elas têm que conviver de alguma forma no mesmo espaço. Eu vejo, por exemplo, Toque Toque Grande, o bairro onde eu moro, que existe algum certo equilíbrio nesse contexto. Que ela é uma vila caiçara tradicional, ela já tem um fator de gentrificação avançado, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas com famílias tradicionais caiçaras ainda moram nesses espaços. Então, ainda há algum equilíbrio, até mesmo um equilíbrio para que não vire um condomínio. Porque na hora que vira um condomínio, esses lugares acabam servindo somente ao veranista, a pessoa que está lá, que vai de final de semana, e o lugar acaba ficando abandonado, né? É outra cultura. A gente pode até conversar sobre isso, porque é muito diferente. Eu mudei de São Paulo, hoje eu moro em São Sebastião, e eu notei isso plenamente, a diferença da visão do veranista para a visão do caiçara que mora, tradicional, que tem um cuidado muito maior com a natureza, tem um cuidado, inclusive tem a necessidade de ter uma interlocução com o poder público, para ter aquela vida girando de uma forma harmônica aí, e o veranista não, simplesmente acaba sendo um turismo predatório, porque a pessoa vai lá de final de semana, deixa seu lixo, consome espaço, não deixa nenhum benefício
necessariamente para o lugar, a não ser aquele imediato de consumo em barraca, consome uma coisa ali. A cidade precisa disso, inclusive, porque a gente está falando de um lugar que ela vive de turismo e a gente vai sofrer muito por causa disso agora. Vai sofrer muito, e isso é importante se dizer, que não é... Agora a gente está cuidando da emergência, é a situação primeira. Depois a gente vai... Pode falar, Mauro. Não, é só chamar a atenção, né, Plínio, que São Sebastião é um município rico, muito rico em função do pré-sal. Tem cerca de... Não chega a 100 cidades no Brasil que tem orçamento superior a R$1 bilhão. São Sebastião é uma delas. São Sebastião tem uma arrecadação total de 2 bilhões e 800 milhões. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É governada pelo PSDB, por um bolsonarista, é importante que se diga isso. É importante, né? A gente viu ele, o Felipe Augusto, lá, sendo acolhido pelo Lula, acalentado pelo Lula, mas não é uma gestão popular. Esse dinheiro não é gasto com os pobres da cidade, né? Essa é uma questão muito importante que seja dito, Mauro. Plínio, é uma gestão que, como eu estava falando, a população caiçara, ela tenta conversar com essa prefeitura. São muitas promessas. Eu já participei de inúmeras reuniões ali. Posso dizer que já sentei com esse prefeito algumas vezes e não vi nada acontecer. Nenhuma das promessas acontecerem. Então, eu acho que nesse momento se torna ainda mais relevante, porque, como você falou, é sim uma cidade rica, mas ela não tem uma distribuição correta desses recursos, tá? São inúmeros problemas de corrupção que estão acontecendo, inclusive relativo à Covid, de hospitais de campanha que aconteceram, ou seja, em momentos de crise, em momentos que você tem uma possibilidade ali de ter um recurso agilizado por uma situação de crise, como é esse momento que está acontecendo agora, esses recursos acabam podendo ser desviados de forma mais fácil. A gente teve a operação da Polícia Federal, que inclusive incluiu investigação em cima do prefeito. São atores ali que precisam ser muito bem observados. E eu vejo, como eu falei no começo, eu vejo com bons olhos essa união do governo federal, do governo estadual e da prefeitura, mas principalmente eu acho que tem um papel crucial nosso, enquanto jornalista aqui, aí eu coloco a gente de estar de olho principalmente nessas duas gestões que estão acontecendo agora do governo municipal e do governo estadual, porque esses recursos vão ser liberados, mas a gente não sabe o quanto isso vai realmente chegar na população, entendeu? O quanto de desvio. E agora São Sebastião se tornou uma pauta nacional, o que é muito bom. André, acho que essa exposição até que está acontecendo é interessante justamente por isso, né? Quando você fala em pauta nacional, é que está mostrando ali uma região, que é uma região, como a gente falou, teve uma ocupação desordenada. Ontem eu estava vendo reportagem lá na Vila Saí. A Vila Saí é conhecida, inclusive, como Vila Baiana, né? Por causa do número grande de imigrantes que tem no Nordeste. Vi uma menina, 20 e poucos anos, que tinha recém-chegada do Ceará, que foi para lá para trabalhar numa pousada. Só que a gente vê esses privilégios, né, que essa política ali, que não é de hoje. Estava conversando com a Tati aqui, ontem eu falei, inclusive, faz algum tempo que se alerta para essa questão das encostas, e a gente não vê nada acontecer. Agora, o que eu quero ver contigo, que acho que é o que mais preocupa nesse momento, é como é que está a população, essa população mais pobre, né? Eu sei que vocês têm contato ali com a associação de moradores, pescadores, porque é uma tragédia que acontece agora, né, André? Mas, como você disse, ela se estende, porque o mar, com certeza, não deve dar para pescar nesses dias.
né? Tem essa questão do turismo, que já foi... A tragédia aconteceu durante o Carnaval, que é uma época em que existe uma ocupação de turistas muito grande, que levam muito dinheiro para o litoral. Agora, como é que estão essas pessoas? Primeiro, na questão de resgate, a gente tem visto muita tristeza, né, nesse processo de encontrar os corpos, nesse trabalho que está sendo feito, mas como é que estão as pessoas sendo assistidas nessa questão também de que não tem peixe para comer, não tem peixe para vender, não tem turista ali, né? Como é que está sendo feito isso? E antes de passar a palavra para você, eu quero agradecer só a Gabi Galdens aqui, que entrou como nova membro do canal. Está contigo aí, André. Realmente a situação ali é complicada. Quando eu entrei, eu falei, é um cenário de guerra. Essa noite, por exemplo, chegou ali no bairro de Toque Toque Grande um grande barco com suprimentos. Estavam sendo levados helicópteros com algumas coisas para dentro do bairro. A Vila Saí, ela, no caso, que é um pouco mais para baixo, ali daquela região, ela também está sendo suprida e está sendo a região que com maiores olhares, então ali está chegando coisas, mas é o local menos habitável de São Sebastião ali, porque o estrago foi tremendo. Então, assim, a situação ela é muito difícil em inúmeras razões. Para aquela pessoa que é pescadora, que é caiçara, que vive ali daquele cotidiano, ela está com muita dificuldade, realmente, porque não dá para pescar, porque o mar virou lama, inclusive. Além desses dias aí que aconteceram a chuva, o mar já estava previsto estar revolto, e tem isso também, essa sazonalidade, não é todo dia que se pesca, isso a gente aprende lá. Às vezes você passa 2 semanas sem pescar, você tem que ter pescado antes ou tem que se preparar para pescar depois. Esses dias não está dando para pescar, as pessoas não estão conseguindo necessariamente vender o seu peixe, porque nem geladeira você consegue. Então a briga pelo estoque que foi feito de comida, arranjar um jeito de encontrar energia e lugar para guardar esses alimentos ou distribuir esses alimentos. Então, as primeiras medidas que foram tomadas, por exemplo, foram os alimentos perecíveis que as pessoas tinham, cortou energia, distribui imediatamente. Só que acaba o estoque, você precisa ter isso renovado. Então, está chegando coisas lá para o litoral, através dessas políticas de assistência, mas isso é insustentável. Ele vai funcionar nesse momento, mas passando algumas semanas, passando o fervor, passando a exposição de mídia que a gente tem, essas pessoas vão ter que encontrar um modo de sobreviver novamente. Eu espero que pelo menos a comunidade pescadora consiga resolver isso, mas não é todo mundo que vive dessa forma. A gente é principalmente uma comunidade de uma instância turística, então esperamos que a gente possa voltar à normalidade. Para voltar à normalidade precisa ter a reconstrução das estradas, e essa reconstrução das estradas ela é uma incógnita, porque assim, tem lugares que desbarrancaram completamente. Então, será que a gente está falando de 3 meses? Não sabemos. Será que está falando de 2 meses? Ninguém consegue precisar de fato como isso vai acontecer. Então, as entradas de recursos ou é pelo mar ou é pela estrada. Então, é disso que a gente está falando. Eu espero voltar à normalidade, porque essas pessoas precisam de trabalho. Essas pessoas precisam de voltar com seus empregos. Seja o seu trabalho com limpeza, com faxina, com pequeno comércio, com zeladoria, não importa o que seja, essas pessoas estão bem preocupadas.